Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal de Santos e hoje para fazer uma análise, fazer aí um exercício de imaginação e ver quais as opções que o Carille tem para a sequência da Série B e, claro, imaginar quais seriam ali as possibilidades de variação tática e até de escalação que a gente poderia ver o time do Santos tendo durante a Série B e, claro, quais peças seriam importantes para que esses esquemas táticos pudessem ser utilizados e quais seriam ali os benefícios de cada uma dessas formações. Essa ideia de fazer esse vídeo que eu tive foi inspirada no canal do Edu, do Futirinhas, que tem o canal específico dele, o Vem Pro Peixão, e ele fez ali uma análise super completa. Vou colocar até aqui na descrição do vídeo, como se vocês precisassem, o link para esse vídeo específico do canal do Edu, que tem ali bastante coisa, mas em cima do que ele colocou no vídeo dele e baseado em todo o meu conhecimento de anos jogando FIFA e PES, eu também fiz aí algumas variações e fiz aí essa brincadeira com o que poderia ser essas variações táticas do time do Santos e como que o time ficaria quando a gente conseguisse utilizar um pouco aí desse elenco fortalecido, vamos dizer assim, que o Santos ganha a partir dessa próxima parte, dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem enrolar muito, vou colocar aqui para vocês na tela a primeira formação, né? A formação base que o Santos utiliza hoje em dia, que é o 4-3-3, com 2 pontas abertos e com 2 volantes e um meia no meio de campo e um atacante de referência dentro da área. Então, essa aqui, como vocês podem ver, é a formação que o Santos poderia utilizar. Então, essa é a formação base que o Santos teria, um 4-3-3 tradicional, vamos dizer assim. Então, com o João Paulo, o Sherman eu estou usando na lateral direita porque foi assim que o Santos jogou na última partida. Gil, Joaquim e Escobar, que também estreou nessa última partida do Campeonato Brasileiro. Pituca e Schmidt no meio de campo como os 2 volantes do time. O Juliano à frente dessa dupla na responsabilidade de fazer a armação do time. Juliano, que mesmo devendo um pouquinho, é o único meia aí que a gente tem a princípio dentro do elenco com essa capacidade de ser esse camisa 10. Os 2 pontas, Guilherme e Otero. Otero também passando por uma fase de instabilidade. E o Furt à frente do ataque ali jogando isolado como referência e favorecendo toda a utilização dele como esse pivô que ele faz tão bem. Nesse esquema, a única variação que eu vejo que o Carille poderia fazer para os próximos jogos e só não fez durante a partida contra o Avaí porque ele teve não tinha essa opção de jogo, é a posição do Pedrinho. Essa aí para mim seria a única variação por conta do Otero não estar bem. O Pedrinho poderia ser essa opção. Seriam de novo mantendo um esquema que tem 2 pontas que atuam bastante abertos, que buscam a linha de fundo e que buscam a jogada individual. Não à toa, as jogadas dos gols do Santos até aqui todas saem de jogadas de profundidade e jogadas em que os 2 pontas atuam para o meio, vão para dentro da área e tentam o cruzamento para trás ou tentam uma jogada individual. Então, para mim, se o Carille mudar pouco e usar esse momento de baixa do Otero, ele poderia colocar o Pedrinho nessa opção. A partir daqui, eu começo a fazer uma série de projeções do que poderia ser feito. Evidente que não de um jogo para o outro, mas imaginando que o Carille treine essa formação e utilize essa formação durante a semana na preparação do time e, claro, que essa formação tem algum tipo de encaixe favorável para o Santos dentro dos jogos. Não quer dizer que vai passar a ser a formação única que o time vai ter, mas poderiam ser variações utilizando novos jogadores que ingressam no elenco e mantendo uma estrutura mínima do time. Nesse cenário, o time poderia atuar num 4-2-3-1, e aí vem a primeira mudança que eu faria nesse time do Santos. A partir do momento em que entra o Patrick dentro desse elenco, evidente, imaginando que ele está liberado para jogo, imaginando que ele possa realmente jogar 100% do tempo, essa poderia ser uma formação em que ele poderia atuar e que poderia ele ter um valor na ajuda à armação. E aí alguns pontos que eu trago com essa leitura. Primeiro, a parte defensiva se mantém toda igual, e aí eu já estou imaginando que tanto o Sherman quanto o Escobar vão ser mantidos nessas posições. A dupla de volantes nem preciso falar nada. E aí com os 3
com os 3 jogadores do meio ali, do meio para frente, vamos dizer assim, da meia, né? Você teria o Patrick aberto pela esquerda, função que ele já exerceu em vários momentos e que teve aí uma das suas melhores passagens, tanto no São Paulo como no Atlético, dentro dessa posição. O Juliano mantendo centralizado, mas com possibilidade de atuar um pouco mais à frente, e o Otero sendo mantido no time ainda pela lateral, pelo lado direito do campo. E aí, com isso, ele poderia, sim, favorecer o chute de média e longa distância, entrar um pouco mais na área, ser ali um parceiro pro Furt, que se mantém como referência. Essa formação, para mim, é uma formação de mudança tática no meio do jogo. Eu acho que ela perde em relação ao 4-3-3, onde eu acho que os pontas Guilherme e Otero, ou Otero ou Pedrinho, poderiam fazer esse jogo bem melhor do que nessa formação, mas é uma opção num jogo aí que o Santos quer usar um pouco mais o chute de fora da área, tá com dificuldade de penetrar na defesa adversária, quer utilizar um pouco mais os cruzamentos ou o próprio pivô que o Furt faz. Essa poderia ser uma formação que poderia ser utilizada. Indo para uma outra formação totalmente distinta, num 4-4-2, você tem 2 maneiras de armar esse time. Uma, utilizando os mesmos jogadores que a gente tem no time base do 4-3-3, que vem jogando, mas utilizando o Guilherme um pouco mais à frente para favorecer esse 1 contra 1 que ele tem, que tem sido bom, e também uma boa finalização de dentro da área, um pouco mais próximo do Furt, como uma dupla de ataque mesmo, e o Otero sendo esse suporte ao Juliano na armação. A gente já teve alguma coisa disso no Campeonato Paulista, não funcionou tão bem, mas eu acho que é muito mais por uma questão de repetição, poderia ser para algum jogo específico, para algum encaixe, algum jogo que o Santos precisa propor um pouco mais, talvez um meio de campo um pouco mais povoado possa até mesmo favorecer as subidas, por exemplo, do Pituca no meio de campo, porque teria ali uma região do campo mais povoada. É claro que para todas essas tentativas que eu estou mostrando aqui, eu não estou colocando jogadores como Miguelito ou, sei lá, como Souza na esquerda, não estou fazendo grandes mudanças porque eu não vejo isso como um perfil do Carille. Então essa seria uma formação com 4-4-2 em que o Santos poderia ter um bom preenchimento no meio de campo e ainda assim jogadores que poderiam estar presentes dentro da área e com boa finalização. Uma variação a esse 4-4-2 seria colocar o Patrick na meia esquerda, o Juliano na meia direita e você mantém Guilherme e Furt. Imaginando que o Otero permaneça nessa fase ruim que ele está, você poderia ter isso como uma formação e tentar fazer uma construção até com esse 4-4-2, mas também cair para um 4-2-3-1, onde Patrick e Guilherme estariam ali nessas pontas desses 3 que ficam do meio de campo para frente, e aí você teria que fazer o Furt ali também à frente, né, também jogando mais isolado. Mas eu entendo que essa formação aqui seria a minha preferida dentro do 4-4-2 e acho que teria um encaixe interessante de Patrick com o Guilherme ali pelo lado esquerdo. Ainda dentro do 4-4-2 você tem a possibilidade de colocar o Morelos ou o Bigode como parceiros de ataque do Furt. Nesse caso sai o Guilherme, que estaria ali ao lado do Furt dentro da área, e você mantém Patrick e Juliano como os meias de articulação e você coloca Morelos ou Bigode. Na minha opinião, uma das únicas maneiras de fazer o Morelos jogar nesse time seria nesse 4-4-2 em que ele teria a ajuda do Furt. O Morelos não é um jogador que sabe fazer pivô muito bem, não tem velocidade e explosão para poder fazer jogadas que ele poderia entrar driblando ou criando espaços, mas ele tem uma boa movimentação, até certo ponto finaliza bem e poderia sim ser uma opção de jogada pro Furt, e aí usufruindo do pivô que o Furt faz tão bem, essa primeira bola que ele faz, eu acho que teria sim uma condição do Morelos ganhar ali alguns minutos e ser um pouco mais útil do que ele é hoje. O Bigode também tem boas características para isso, mas eu acho que entre os dois até o encaixe favoreceria ali o Morelos, mas o Bigode até pela presença de área que tem, faria uma boa dupla ali, tem um pouco mais de mobilidade que o Morelos, então teria ali uma complementariedade legal também dentro da área. Aqui eu vou jogar uma formação que eu acho que eu não vou ver dentro de campo, que seria um 3-5-2.
O 3-5-2 é realmente mudar toda a estrutura do time. O Carille teria que fazer uma grande adaptação ali, porque não envolve só colocar 3 zagueiros, significa modificar também do meio de campo para frente e a dinâmica como esse time ia jogar. Então, o 3-5-2, evidente que o Jair seria a minha escolha para estar no lado direito dessa defesa, com o Gil se mantendo no centro com a sobra, né? E o Joaquim, que tem também um pouco mais de velocidade, estaria do lado esquerdo. Com isso você tem uma zaga bem postada, com velocidade nas pontas e com o Gil com toda aquela experiência dele e visão e antecipação de jogo na sobra. O meio de campo você mantém com Pituca e Schmidt, aí o Pituca pode até ir com um pouco mais de liberdade à frente, e você mantém Sherman e Escobar como os alas, com mais liberdade para avançar o ataque, o Juliano centralizado, Guilherme Furt à frente, com o Guilherme tendo aquela função de ir mais para os confrontos 1 contra 1. Essa é uma mudança tática interessante que eu veria como esse time podendo alterar em jogos, por exemplo, fora de casa, em que você, apesar de ser mais atacado, poderia sim colocar os alas para jogar com mais liberdade, mas ao mesmo tempo eu sei que demandaria ali um treinamento muito mais forte vindo do Carille. Eu não sei se ele está disposto a fazer tanta alteração no time assim. Mas ainda dentro desse 3-5-2, você poderia até ir a uma versão até mais ofensiva, onde você colocaria o Otero pelo lado direito e o Guilherme pelo lado esquerdo, já atuando quase como alas mais em linha com o Juliano ali à frente, com, de novo, o Furt tendo a companhia ou do Bigode ou do Morelos e, de novo, carregando todos os benefícios daquela formação de 4-4-2 que a gente acabou de ver. Nessa formação aqui, eu entendo que você precisaria sim de uma adaptação grande, porque o Otero não tem tanta função defensiva como tem o JP Sherman hoje. O Guilherme você vê mais ele fazendo essa ida e volta na lateral esquerda ou na ala esquerda, mas o Otero eu acho que deixaria esse lado ali bem despovoado e poderia ser um ponto de fraqueza nesse esquema aqui, mas entendo que ofensivamente seria bem interessante de ver isso em campo. E tem aí uma última formação no 3-5-2, que para mim é uma exceção, é num jogo em que o Santos precisa se lançar muito à frente, que é você manter o Schmidt como único volante do time, com o Pituca mais avançado quase como um meia ao lado do Juliano, e aí você pode tirar o Pituca e colocar o Patrick, por exemplo, e você colocar Escobar de um lado, Sherman do outro, com o Guilherme Furt à frente. Essa aqui, claro que você vai ter variações nisso aí, você poderia continuar mexendo nesse time e colocar o Morelos à frente também, mas eu entendo que você, com essa formação, seria uma questão de, dentro do jogo, uma necessidade especial, você lança essa formação para tentar criar algum tipo de novidade dentro do jogo, mas não vejo isso sendo treinado para ser a formação de saída desse time num jogo em casa ou num jogo fora. Acho que isso aí seria muito de um momento do jogo que exigiria alguma surpresa, e aí o Carille, claro, teria que trazer e lançar a mão de uma estratégia como essa e colocar isso em campo. E para fechar esse vídeo também e começar a ouvir o que vocês têm para falar nos comentários e também trazer ali as opiniões de vocês sobre qual formação seria mais interessante para o Santos ter como variação daqui para frente no Campeonato Brasileiro, eu coloco o que eu entendo ser o melhor time do Santos e que eu gostaria de ver pelo menos sendo testado, que seria basicamente a formação atual, porém com a saída do Escobar e a entrada do Souza. Eu gostaria muito de ver o Souza, assim como estou vendo o Sherman no time principal. Tem potencial, falam sempre muito bem dele dos treinamentos, mas eu gostaria de ver ele atuando realmente mais como uma peça titular do time e entender o potencial que esse menino teria dentro do time do Santos. Nessa formação aqui, eu tenho aí uma dose de fé que o Otero volte a ser o Otero do Campeonato Paulista, mas claro, você começa a carregar também todas as possibilidades ali de colocar, por exemplo, na direita ali o Pedrinho, ou até mesmo o Patati, que entrou nos últimos jogos. Então foi como eu falei no início do vídeo, né? Eu não estou colocando aqui, por exemplo, os jogadores que não foram testados ainda
de maneira intensa pelo Carille. O Patati teve a oportunidade, o Souza ainda não, mas o Juliano já tá tendo alguma desconfiança, talvez o Patrick entre nessa vaga, talvez ele tente o Serginho, então tem muita coisa para ser testada aí. O ponto principal é o que o Santos quer passar dentro de campo. Eu entendo que com essa formação você teria agressividade nos laterais, com um bom nível técnico também na defesa, 2 pontas bem agudos e que poderiam sim criar oportunidades para usar a jogada aérea do Furt e a finalização de dentro da área do Furt, ao mesmo tempo que você tem um meia de chegada, e eu também conto que esse meia de chegada possa sim fazer uma boa aproximação com o atacante para poder de novo estar presente dentro da área, que foi quando o Juliano teve as melhores participações dele dentro do Campeonato Paulista, e essa para mim seria os 11 ideais do Santos para continuidade da temporada e também para jogar essas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Diz para mim o que você achou do vídeo, diz para mim se você faria algum tipo de modificação diferente ou se você tiraria alguém desse time. Santos se preparando para o próximo jogo, vamos preparar aí também mais alguns conteúdos para as próximas rodadas. Eu espero contar com o seu like nesse vídeo se você ficou até o final. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.